Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração em mensagens, olha, bem antigas, mas que parecem conversar com a gente ainda hoje. Estamos falando do profeta Ageu e daquele chamado para reconstruir o templo lá em Jerusalém. Exato. O cenário é o povo de Judá, recém-chegado do exílio na Babilônia, né? A cidade e o templo, que eram assim o coração da vida deles, tanto religiosa quanto nacional, estavam em ruínas. Só que o pessoal parecia mais focado em construir suas próprias casas, sabe? Bem confortáveis. Aí chega Ageu com uma mensagem divina que, olha, confronta diretamente essa situação. Nossa missão aqui é tentar entender essa tensão, né? Entre o conforto pessoal e a responsabilidade coletiva. E como isso, pelo menos segundo o texto, impactou a vida deles. E a coisa começa bem direta, né? Com uma pergunta que quase assim desarma a pessoa. É para vocês tempo de morar em casas bem acabadas, enquanto esta casa, o templo, fica desolada? É um verdadeiro puxão de orelha divino sobre prioridades, não é? Sem dúvida. E o texto não fica só na bronca. Ele descreve as consequências dessa inversão de valores de uma forma muito concreta. Ageu diz que eles semeavam muito e colhiam pouco. Comiam, mas não se satisfaziam. Bebiam e não se saciavam. Se vestiam, mas não se aqueciam. E o salário? Era como colocar num saco furado. Nossa, essa imagem do saco furado é poderosa. Descreve bem aquela frustração, sabe? De ver o esforço indo embora. E o texto conecta isso diretamente à negligência com o templo. Não podia ser só, sei lá, uma fase econômica ruim. Olha, do ponto de vista do texto de Ageu, a conexão é super explícita. É causal mesmo. Ele diz claramente: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto vocês correm cada um para sua própria casa. Aí ele continua: por isso os céus retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Menciona seca, falta de colheita, impacto no gado, no trabalho humano. Para Ageu e para o pessoal da época, essa relação entre a aliança com Deus, a obediência que incluía cuidar do templo e a prosperidade da terra era, assim, fundamental. Por isso que ele insiste, né? Considerai os vossos caminhos. Tipo, analisem o que vocês estão fazendo e as consequências disso. Entendi. Faz sentido dentro daquela cosmovisão. E aí teve uma resposta, né? O texto diz que os líderes Zorobabel e Josué e o povo ouviram e decidiram agir. Começaram a trabalhar na reconstrução. Parece uma virada de chave bem rápida. O relato bíblico apresenta como uma resposta bem decisiva, sim. E logo depois dessa decisão vem o encorajamento divino. Eu sou convosco. É uma garantia forte da presença e do apoio de Deus, né? Mesmo que alguns mais velhos, que lembravam do templo antigo, achassem esse novo meio modesto, a promessa era de uma glória futura ainda maior. E a questão dos recursos, como eles iam construir. Ah, sim. Deus afirma: minha é a prata e meu é o ouro. A ideia não era que eles tinham os recursos ali na mão, mas que Deus proveria. Inclusive, o texto fala que ele agitaria as nações para trazer riquezas. E a promessa final nesse ponto é: darei paz neste lugar. Interessante também é aquela parte que envolve uma consulta ao sacerdote sobre pureza. Qual era a lição ali? Ali a questão era mostrar que, antes daquela mudança de atitude, a condição espiritual deles meio que contaminava tudo que faziam. Suas ofertas, seu trabalho, tudo era considerado imundo aos olhos de Deus por causa da desobediência, da negligência com que era central. Era preciso primeiro, sabe, acertar o coração, as prioridades. Faz sentido. E isso meio que prepara o terreno para a promessa de mudança, certo? Exatamente. Ageu pede que eles comparem. Ele fala: lembrem-se de como era a vida antes de vocês começarem a lançar os fundamentos do templo. Era escassez, colheita ruim, pragas, mas, a partir do dia exato em que os fundamentos foram postos, mesmo antes de qualquer fruto aparecer, a promessa divina muda. Desde este dia vos abençoarei. A bênção, então, está atrelada ao ato de obediência e à priorização da casa de Deus. E no finalzinho, tem aquela promessa bem específica para o líder, para Zorobabel, ser como um sinete. O que isso significava exatamente? Olha, o sinete, ou o anel de selar, era um símbolo muito forte de autoridade, de posse, de identidade. Era usado para autenticar documentos importantes.
Então, Deus dizer que faria de Zorobel o seu sinete num tempo de instabilidade mundial que ele mesmo provocaria, significava escolhê-lo como seu representante valioso, autorizado. Pensa num povo recém-saído do exílio, com a linhagem real de Davi aparentemente quebrada. Nossa, ser uma promessa gigante de restauração e propósito divino através daquele líder. Então, resumindo tudo isso, a grande mensagem de Ageu parece ser esse elo muito forte entre onde a gente coloca nossas prioridades, especialmente as espirituais, e como a vida acaba se desenrolando, né? A negligência trouxe escassez. A obediência em reconstruir o que era central abriu a porta para a bênção prometida. Aquele chamado para considerar os caminhos fica ecoando forte. Perfeitamente. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Ageu falava de um templo físico, um lugar central para a fé daquele povo. Hoje, o que representa essa casa do Senhor, que demanda nossa atenção prioritária? O que é esse núcleo espiritual fundamental nas nossas vidas, cujo cuidado ou negligência pode de fato moldar nossa experiência, nosso bem-estar em outras áreas? É algo para se pensar, sabe? Onde a gente realmente investe nosso tempo e nossa energia. Uma excelente questão para levarmos conosco. Obrigada por nos acompanhar nesta exploração das mensagens de Ageu. Deus te abençoe.